Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre gases e mais especificamente das propriedades dos gases, abordando aí dentro da teoria cinética dos gases. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre os gases e por que eles se diferenciam dos outros estados e por que também a sua descrição é um pouco mais simples, é interessante nós compararmos com os outros estados físicos da matéria. Então, vamos começar analisando cada um desses estados, começando aqui pelo estado sólido. No estado sólido, nós temos as partículas muito mais agregadas e em posições fixas. O que caracteriza o sólido é o fato de as partículas estarem em posições fixas e bem definidas, além do fato de o volume do sólido ser bem definido. Então, o sólido tem volume definido e as partículas estão em posição fixa. No estado líquido, acontece uma coisa um pouquinho diferente. No estado líquido, as partículas elas não estão em posições fixas, mas o estado líquido ainda possui volume definido. O motivo disso é porque as partículas não são independentes. O movimento de uma partícula depende da outra partícula vizinha. Elas estão conectadas aqui por interações intermoleculares. Então, elas são altamente dependentes umas das outras. Mas o líquido, por esse motivo, então, apresenta também volume definido. O volume dos líquidos também é relativamente fixo se comparado aos dos sólidos, mas as partículas elas não ficam em posições fixas umas em relação às outras, né? Então as partículas em posições variáveis. E o estado gasoso, por sua vez, ele tem partículas que praticamente não se interagem. A gente vai ver aí o modelo cinético dos gases para entender o porquê desse comportamento. E o volume dos gases, então, passa a ser indefinido. As partículas, então, ocupam todo o volume disponível para elas e as posições são completamente aleatórias. Esse aqui, então, é o estado gasoso, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais nesse vídeo. Quando a gente quer descrever o estado gasoso de acordo com o modelo cinético dos gases, no modelo cinético dos gases, nós chamamos, em primeiro lugar, aqui, ó, modelo cinético dos gases, nós chamamos o gás de uma coleção de partículas que são minúsculas, e essas partículas elas possuem um volume desprezível se comparado ao seu volume total. O que a gente quer dizer com isso? Que o volume de cada partículazinha aqui, olha, cada partículazinha dessa no estado gasoso é desprezível se comparado ao volume total do recipiente que contém essas partículas. O recipiente é tão maior se comparado ao volume dessas partículas que o volume delas pode ser desconsiderado na hora do volume total, e o volume total passa a ser apenas o volume do recipiente e não o volume das partículas. Uma segunda característica no modelo cinético dos gases está no fato de as partículas estarem em movimento constante e elas colidem umas com as outras e com as paredes do sistema. Elas nunca param de se mover. Eu vou representar aqui então esse movimento das partículas pelas setinhas. Essas setinhas indicam as direções desses movimentos e são movimentos aleatórios. Nós vamos ver aí na próxima hipótese por que desse movimento ser aleatório. Então, nós vemos aqui movimentos completamente aleatórios. Elas podem colidir com as paredes, elas podem colidir umas com as outras, mas o que importa aqui é que esse movimento é completamente aleatório e a velocidade delas não necessariamente tem que ser igual. Uma terceira característica, então, está no fato de a colisão das partículas com a parede serem perfeitamente elásticas. E
para a gente entender o que seria uma colisão elástica, é legal a gente entender o que seria uma colisão inelástica. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa pedra que bate contra um muro. Essa pedra, por exemplo, ela é arremessada contra um muro. Está aqui uma pedra. Ela vem com a velocidade aqui sendo arremessada contra esse muro. Na hora que ela se chocar, ela vai transferir parte da sua energia aqui para o muro e vai perder a velocidade. Agora, isso daqui seria uma colisão inelástica. Agora, se a gente parar para pensar numa colisão elástica, a gente tem algo muito próximo no nosso dia a dia, que é uma bola de borracha. Imagina uma bola de borracha indo de encontro a essa mesma parede. Na hora que ela encontrar com a parede, certamente ela vai transferir uma quantidade de energia, mas só que se a gente desconsiderar essa transferência, a gente pode falar que a gente tem algo próximo de uma colisão elástica, onde a bola sai com a mesma velocidade com que ela colidiu com a parede. Isso daqui é exatamente o modelo cinético dos gases. Nos gases, as partículas colidem contra as paredes, elas vêm com uma velocidade e não transferem energia para as paredes. Elas efetuam aqui colisões que são perfeitamente elásticas, então com a mesma energia que elas entraram, é a mesma energia com que elas saem. E aí vem uma coisa interessante a respeito das moléculas do gás, que diz respeito às forças de atração entre essas partículas. Na hora que a gente olha para essas partículas dentro do meu sistema, dentro do meu vaso, onde o gás está confinado, a gente pode considerar no modelo cinético que as forças de atração ou repulsão entre as partículas são desprezíveis. E aí isso traz uma característica interessante para os gases, que é o movimento das partículas passa a ser independente. Então, o movimento das partículas passa a ser independente. E essa é a grande diferença do gás para os outros estados. No sólido, nós vimos que a posição de cada partícula depende da posição da molécula vizinha, ou do átomo, da partícula vizinha. No líquido também isso acontece. A partícula ela passa a ter um pouco mais de liberdade de movimento, mas ela ainda tem dependência com as moléculas ou partículas que estão na vizinhança delas. No estado gasoso, isso daí é completamente diferente. Se as forças de atração e repulsão entre cada partícula ela é praticamente desprezível, é como se cada partícula estivesse movimentando sozinha dentro do recipiente. Elas praticamente não se encontram. E elas interferem na trajetória umas das outras somente no momento de uma colisão. Então elas colidem contra a parede do sistema e umas com as outras. Mas no momento dessa colisão também a gente tem colisões que são próximas de colisões elásticas, onde uma partícula vai encontrar aqui com a outra, e no momento dessa colisão, se a gente colocar aqui, essas partículas vão acabar se colidindo. No momento dessa colisão, cada uma vai se colidir e depois tomar a sua trajetória com a mesma velocidade que elas entraram nessa colisão. E a quinta característica abordada aqui dentro do modelo cinético dos gases, eu diria que a característica mais importante é a respeito da energia cinética dessas partículas. Vamos trocar a folha aqui? Deixa eu pegar mais uma folha para a gente poder analisar como fica isso. Que diz respeito ao fato de a energia cinética dessas partículas do gás serem diretamente proporcionais à temperatura. E olha, uma coisa interessante que se aumentarmos a temperatura, aumentaremos a energia cinética. Mas se você lembrar que a energia cinética é proporcional à massa da partícula e ao quadrado da velocidade dessa partícula. Então, se a gente aumentar a temperatura, não faz sentido pensar que houve um aumento na massa. Faz sentido pensar que houve um aumento na velocidade das partículas. O que significa dizer, então, que quanto mais quente estiver o sistema, quanto maior a temperatura do seu sistema, quanto mais você armazena calor no seu sistema, mais rápido estarão as partículas. Então, mais quente significa que as partículas estarão se movendo mais rapidamente. Entender essas propriedades
faz com que você tenha uma compreensão global das outras transformações gasosas, e isso daí faz com que você amplie o seu conhecimento sobre os gases. Então, se você acompanhar a gente aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais rápido, vai ser um vídeo um pouquinho mais curto. Eu vou falar sobre algumas das propriedades dos gases, como compressibilidade e o fato deles poderem se difundir e terem características de difusão e efusão, além do fato deles poderem se expandir. Aí, nos vídeos na sequência nós vamos falar aí um pouco das transformações gasosas. Então não deixe de acompanhar, assine o nosso canal, recomende para o seu colega aí da sua sala. Né? Se você gostou, então publique no seu Facebook. Né? Vamos tentar divulgar isso daqui para que esse conhecimento possa atingir um maior número de pessoas. Obrigado!